graça e paz. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo Cosmovisão Profética. Na aula anterior, no vídeo anterior, falamos sobre propósito eterno e o que seria esse propósito eterno, o que seria esse plano eterno. Então você pode estar conferindo lá sobre esse tema. Com certeza, se você não assistiu, vai ser uma aula fundamental, porque o tema desse nosso estudo é Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno. Então é de fundamental necessidade que você tenha acesso a esses vídeos e esteja por dentro do que é esse propósito eterno, ok? Então hoje falaremos sobre sacerdócio com base no propósito eterno. Então, antes de começarmos o nosso estudo, gostaria que você curtisse, se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo. Assim você vai estar nos ajudando a alcançar o maior número de pessoas com esse material, ok? Então, vamos começar agora a falar sobre sacerdócio. E algo interessante de ser falado inicialmente é que, talvez como eu, você quando pensa em sacerdote, você pensa como um serviço litúrgico, como um ofício ou alguém que ministra numa igreja, numa comunidade. Então você vê a pessoa pregando, a pessoa num cargo, então você pensa, não, que lá é o sacerdote. Na verdade, o que queremos abordar nesse assunto é que sacerdote vai muito além de um serviço litúrgico, de um ofício. O que queremos deixar bem claro é que o homem em si é um ser sacerdotal. Antes dele exercer um ofício de sacerdote, o homem é um ser sacerdotal. Então queremos falar sobre sacerdócio a partir do propósito eterno. Sacerdócio a partir da origem de Gênesis, porque esses assuntos que vamos abordar e temos abordado, a gente está começando a analisar que é de suma importância a gente voltar para Gênesis e pegar todos os assuntos a partir de Gênesis, porque uma vez que você entende um tema em Gênesis, a partir desse livro, Gênesis, esse assunto vai ser somente construído, desenvolvido, mas a origem do assunto está em Gênesis. Então, por isso é muito importante todo assunto que você for estudar nas Escrituras, estudar a partir de Gênesis, pegar a base, a origem do que a Bíblia fala em Gênesis, e a partir daí desenvolver o tema, ok? Então, sacerdócio, natureza e história bíblica do sacerdócio. Então, vamos falar nesse estudo sacerdócio com respaldo no propósito eterno, observando como a natureza sacerdotal se relaciona, coopera e está integrada à dinâmica do projeto do Senhor. Ok? Então, vamos falar sobre a história bíblica do sacerdócio. Então, o sacerdócio antes do serviço religioso judaico. O sacerdócio no serviço religioso judaico começou no livro de Moisés, Deuteronômio, e Êxodo. E em Levítico vai falar bastante sobre o desenvolvimento desse ofício religioso. Mas o que a gente vai falar agora é antes disso, ok? Então, antes do serviço religioso judaico, o sacerdócio é um ofício. Antes disso, cremos também que o homem é um ser sacerdotal. Em primeiro lugar, o homem é sacerdote em sua natureza. Cremos também que o homem é um ser sacerdotal. Em segundo lugar, o sacerdócio se torna um ofício. Então, em primeiro lugar, eu e você temos em nossa natureza o projeto de Deus. No início, para nós, é de sermos sacerdotes. Esse é o plano, esse é o propósito eterno de Deus. E quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o homem, Ele já cria o homem para ser um sacerdote. Até mesmo tem um escritor chamado
Dali Anderson, que fala que Deus criou um presente para si e o chamou de sacerdote. Então nós, como seres humanos, nós possuímos essa natureza sacerdotal. Então nós vamos falar aí bastante sobre Gênesis. Lá em Gênesis 2, no verso 15, o homem é colocado como um intercessor entre Deus e o mundo. Lá quando tem a expressão em Gênesis 2, no verso 15, quando fala de cultivar e guardar o jardim, esse cultivar e guardar é um ofício sacerdotal, ok? Então, quero que você deixe isso marcado, grifado. Quando falamos de cultivar e guardar, é um ofício sacerdotal que Deus deu para o ser humano, ok? Então, o mandamento quíntuplo de frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar, dado em Gênesis capítulo 1, no verso 28, seria executado de forma proporcional na medida em que o homem cultivaria e guardaria o jardim em que foi inserido. Então, enquanto o homem guardava e cultivava o jardim, aquele mandato de Gênesis 1, 28 de frutificar, sujeitar, multiplicar, dominar e encher a terra seria desenvolvido a partir do cultivo e da guarda desse ambiente onde que Deus inseriu o homem. Então Deus, quando cria um homem, Ele cria um homem de uma natureza terrena, quando Ele pega o pó da terra, e também de uma natureza divina, quando Ele sopra o Espírito no homem, quando Ele dá ao homem um fôlego de vida. Então, por isso, o homem é um ser sacerdotal. Então, quando Deus insere o homem naquele ambiente chamado Jardim do Éden, o homem já em si tinha todas as características e ferramentas para desenvolver o seu papel naquele lugar, que seria guardar e cultivar um lugar onde ele tinha comunhão com Deus. E a partir dessa comunhão, ele dominava e sujeitava toda a criação. Ok? Então é a partir desse cultivo e dessa guarda que o homem vai desenvolvendo o seu papel sacerdotal. A palavra cultivo é derivada do radical culto ou cultura. Então o homem cultuava a Deus por meio daquilo que ele cultivava no jardim. Então a gente vê que é esse culto que fala lá em Gênesis 2,15 é um pouco diferente do que temos usado hoje em dia. Hoje em dia, quando eu e você pensamos em culto, pensamos em um domingo ou não sei, talvez o dia que é na sua comunidade, mas pensamos em um momento onde todos vamos estar reunidos e vai ter um momento litúrgico. Então a gente vê isso como um culto, mas na verdade o culto, no princípio, em Gênesis, era muito mais um estilo de vida do que um momento somente. Então, esse cultivar o jardim, essa obediência ao mandato do Senhor, essa submissão à vontade de Deus, era um culto, era uma adoração de Adão para com Deus. Então, nesse sentido, em Gênesis, o culto é relacionado nesse sentido, de o homem cultivando a terra. Então, quando o homem cultivava, ele prestava uma adoração a Deus. Então, a palavra guardar tem uma conotação sacerdotal em alguns outros aspectos. Principalmente lá em Números, capítulo 1, no verso 50. Esse texto eu gostaria que você depois estivesse lendo com mais tempo, mas agora eu só vou mencionar os textos e depois você pode estar procurando. E é interessante você estar procurando, tá bom? Então, guardar utensílios do tabernáculo.
Lá em Números capítulo 1, no verso 50, capítulo 3, no verso 8, 2 Reis 22, no verso 14, esse guardar aqui está relacionado a guardar os utensílios do tabernáculo. E lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 6, e no capítulo 5, no verso 1, esse guardar está no sentido de guardar a lei do Senhor. Okay? Mas o guardar aqui em Gênesis 2, no verso 15, é sinônimo de cultivar, é sinônimo de cuidar, de proteger um ambiente que Deus plantou. Gênesis 2, verso 8. Então aqui em Gênesis 2, 15, a palavra guardar é proteger o ambiente que Deus plantou. Então essa é uma posição do homem ante a criação e uma responsabilidade perante Deus. Então a responsabilidade do homem perante Deus é guardar aquele ambiente, é cultivar a criação. E também é uma posição do homem quanto à criação. Não sei se você se lembra, mas quero trazer à memória a nossa introdução do curso, que falava sobre o que é cosmovisão, que o homem hoje em dia ele só lida com a criação através da veia exploratória, consumista. Então esse é o padrão do homem caído. Mas o padrão do homem na origem como um ser sacerdotal é guardar e cultivar a criação. Então você pode a partir daí já ter uma ideia de da dimensão do pecado no homem e na criação. O quanto que o pecado distorceu aquilo para o qual o homem foi criado. A junção de cultivar e guardar fala que o sacerdócio do homem era cumprido no Éden por meio do seu trabalho. Ou seja, guardar mais cultivar igual ao trabalho. Então guardar e cultivar era o trabalho de Adão. Então esse trabalho no princípio não era para o sustento de Adão, mas esse trabalho no princípio era para a glória de Deus, para expressar a imagem de Deus na criação. Então esse é o trabalho no sentido original. O trabalho que depois da queda é para sobrevivência. O homem suaria e teria seu mantimento a partir do suor do seu rosto para tentar sobreviver. E ainda a conclusão é que o homem, dia após dia, trabalhando na terra, suando para conseguir sobreviver, o destino dele ainda era voltar ao pó da terra. Mas no princípio não era dessa forma. No princípio era Deus que provia para o homem o seu sustento. E o homem, em contrapartida, guardava e cultivava o jardim para a glória de Deus, para expressar a imagem de Deus na criação. A relação do homem com Deus no jardim e com o restante da humanidade, isso quando falo a relação do homem com Deus no jardim e com o restante da humanidade, quando falo o restante da humanidade, estou falando aqui de Eva. Eva representava aqui o restante da humanidade, ok? Então, o restante da humanidade simbolizada aqui por sua esposa. E com a criação, a relação do homem com Deus, com a humanidade simbolizada por sua esposa e com a criação, mostra que a atuação sacerdotal do homem no contexto original era completamente relacional, expandindo assim a imagem de Deus na terra. Então, enquanto o homem se relacionava com Deus, enquanto o homem se relacionava com a sua esposa e com a terra, ele expressava quem Deus era. Ele compartilhava com a criação a imagem de Deus, a imagem de Deus. E se você prestar atenção lá em João capítulo 17, que muitos conhecem como a oração sacerdotal do Senhor, e vai ver nesse capítulo de João 17 essa relação. Que quanto nós nos relacionarmos com Jesus e sermos um com nossos irmãos, e a criação viria essa relação, e
iria crer que o Pai tinha enviado a Jesus. Então é através do relacionamento que nós expressamos quem Deus é. Através do nosso relacionamento, primeiramente, com Deus e de forma consequentemente com o nosso próximo. E fazendo isso, a gente vai expressar a imagem de Deus. Era isso que Adão foi chamado a fazer. Esse era o propósito de Adão, expressar a imagem de Deus enquanto ele se relacionava com esse Deus Criador, com a sua esposa e com a criação. A relação do homem com Deus, percebemos então que o governo do homem sobre a criação estava ligada ao sacerdócio. Então o governo do homem, está lá em Gênesis capítulo 1, no verso 28, que o homem iria dominar e sujeitar a terra. Então esse governo do homem está ligado com o sacerdócio, que enquanto o homem se relacionava com Deus, ele dominava e sujeitava a criação. Porém, quando o homem falha, quando o homem peca em Gênesis 3, a gente percebe que o homem perde essa posição de governo. O sacerdócio corrompido gera um governo comprometido. Então quero ler com vocês Gênesis capítulo 9, no verso 1. Você vai ver ali que a partir da queda do homem, quando o homem peca, o homem perde o governo. Ele não mais sujeita e nem domina a criação. E isso vai ficar bem claro no texto de Gênesis capítulo 9, quando vai falar sobre Noé. Aqui vai dar vários como falei em Gênesis capítulo 1, no verso 28, que existia essa função do homem dominar, sujeitar a terra e se multiplicar, sobre ela. Então tudo isso, todo esse mandato de Gênesis 1, 28, quase que é guardado na aliança que Deus faz com Noé. Porém, o dominar e o sujeitar a criação não mais está implícito ao homem. Então aqui no Gênesis capítulo 9, no verso 1, fala o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então você nota que ser fecundo, multiplicar e encher a terra também estava em Gênesis 1, 28. Porém aqui em Gênesis 9, 1, o dominar e o sujeitar não mais se encontra, porque o homem perdeu essa posição de governar por causa da queda. Como falei antes, o sacerdócio corrompido gerou um governo comprometido, ok? Então o sacerdócio na história de Israel. Então agora a gente já viu que na verdade o propósito de Deus para o homem é do homem ser um sacerdote. E não exercer somente um ofício, mas primeiramente ser um sacerdote. Então agora a gente vai partir agora sobre o sacerdote na ótica da religião judaica em Israel, na história de Israel. Mesmo depois do pecado, mesmo depois de Gênesis capítulo 3, tanto você quanto eu sabemos que Deus não desiste do homem, ok? Ele escolhe um homem, na verdade, depois da queda, chamado Abraão. E através de Abraão, Deus pretende restaurar a história do homem. Porque a partir da descendência de Abraão, que são os hebreus, Deus começaria novamente a restaurar o sacerdócio. Não de forma plena, mas de uma forma a apontar para aquele que restauraria de forma plena o sacerdócio, que é Jesus. Mas porém aqui em Abraão, a descendência de Abraão, Deus começa já uma restauração no sacerdócio, ok? Então por meio de um filho descendente de Adão,
ele possa gerar uma nação com a imagem de Deus, a fim de que alcance as demais nações da terra. Então, essa foi a promessa feita para Abraão, em Gênesis capítulo 12. Não sei se você se lembra, mas em Gênesis capítulo 12, Deus promete para Abraão uma descendência e uma terra. Uma descendência para que o propósito, o plano de Deus pudesse ser cumprido em Abraão, de começar a restaurar o sacerdócio, e uma terra, um ambiente onde o homem pudesse, onde essa nação pudesse começar a prestar um culto a Deus. Então eu vou querer falar com vocês sobre esse aspecto do sacerdócio, não mais numa questão de homem ser mas numa questão de homem desenvolver na religião judaica esse sacerdócio, ok? Então, nos veremos no próximo vídeo. Vamos dar continuidade no próximo vídeo falando sobre sacerdócio na religião judaica em Israel. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.